Seja bem-vindo ao Ágape TV São Paulo. Assista agora mais um programa da Igreja Batista Ágape em São Paulo. Olá, querido irmão, graça e paz de Jesus estejam bem presentes aí no seu coração. Seja bem-vindo aqui ao nosso Ágape TV, o canal da nossa Igreja Batista Ágape aqui em São Paulo. Eu sou o pastor F. Neto e desejo a você tudo de bom, que Jesus esteja presente no seu dia a dia, nos seus sonhos, na sua vida. Queria trazer uma reflexão da palavra de Deus para você e queria que você considerasse isto juntamente comigo aqui. Olha, se você é uma daquelas pessoas que pensam e até dizem que não podem fazer muita coisa ou quase nada na obra de Deus aí no seu dia a dia, porque você não tem estudo, não tem recursos financeiros, o seu passado foi pesado demais, ou por quaisquer outras situações, considere isto comigo, que vamos falar, lógico, sempre com base na palavra de Deus. Queria ler para você Jeremias, no capítulo 1. A partir do versículo 4 diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me a boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Veja que passagem interessante aqui no livro de Jeremias. O homem tem essa predisposição de dar desculpas, dizer: eu não posso por isso, por aquilo, não tenho dinheiro, não sei falar, não estudei muito. E Jeremias, tudo indica que ele era muito jovem, um jovem mesmo, e ele disse: Senhor, eu sou um menino, eu não sei falar. O Senhor disse a ele: não diga eu sou um menino, porque o que eu mandar, você vai falar. Eu já te comissionei, eu já designei você como profeta para as nações. Que isso seja profético, meu amado, para a sua vida também. O Senhor já te mandou falar, os recursos, os meios, com certeza Ele vai dar. Lembra que o Senhor disse: olha, vão lá, preguem o Evangelho, falem a toda criatura, ensinem, batizem, e eis que eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é isso que nós ouvimos de Jesus? Deixa eu te dizer, meu amado, qualquer um que tenha nascido de novo e tenha promessas de Deus, poderá com certeza ser usado por Ele e fazer muito em sua obra aqui na terra. Mas eu queria falar de uma relação de pessoas, uma relaçãozinha razoável de pessoas que têm hoje os seus nomes na Bíblia, e quando nós lemos, a primeira impressão para muitos é que eles foram escolhidos porque eram santos, porque eram capacitados, porque Deus viu neles uma grande capacidade. E olha, você vai se surpreender com os nomes que eu vou citar aqui e quem eram essas pessoas. Para adiantar, deixa eu dizer, há uma frase que eu gosto muito, que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Vamos lá para essa listinha que eu fiz aqui? Vamos lá, o primeiro deles é Abraão e Sara, um casal. Mas olha, o que acontecia com Abraão? Abraão era velho demais, Sara era estéril. Lembra-se disso, meu irmão? Abraão era velho demais, Sara era estéril. No entanto, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e tal. Você conhece essa história. E o Senhor promete a ele que lhe daria um filho na sua velhice. E mais, 25 anos depois, Deus cumpriu a promessa, Ele deu Isaque, né? E o Senhor disse a ele que os semelhantes, as gerações que viriam depois, os descendentes de Abraão seriam numerosos como as estrelas ou como a areia do mar.
Então imagine, Abraão é o primeiro da minha lista, era velho demais, Sara era estéril. Mesmo assim Deus operou um milagre na vida deles. Jacó, o nome Jacó significa enganador. Jacó era um trapaceiro. Deus usou Jacó, mudou quando ele se converteu, ficou com a marca, né? O anjo tocou na conjuntura da coxa e ele mancou para o resto da vida. Mas Deus usou Jacó. Leia foi uma das mulheres de Jacó, porque naquele tempo podia-se fazer uso da poligamia, né? Jacó casou com Raquel e com Léia. E Leia era feia, ela tinha um problema, possivelmente nos olhos, ela era feia, e mesmo assim Deus a usou. Deus não olha a aparência, meu querido, o estereotipo, não, ele olha você, o que está dentro de você, e o que tem dentro de você é a essência dele. Então Deus não olha a aparência. Ninguém faz a obra de Deus porque simplesmente canta bem, toca bem, ou porque é um modelo para ser fotografado. Não. O Senhor Deus usa você como você é. José era um sonhador. E você? Você pode me dizer, pastor F. Neto, eu sou um sonhador, zombam de mim, não acreditam. Isso é bom, não tem problema, deixa que zombem de você. Quando zombam de você, e o homem está zombando de você, e Deus não, porque ele não zomba da gente. Deus ama sonhadores, ele nos fez assim para sonharmos, e a maioria dos nossos sonhos ele realiza aqueles que estão de acordo com seus propósitos. Então José era um sonhador, e você sabe o que aconteceu com José no Egito, o famoso José do Egito, a prosperidade que o Egito viveu por causa de José, mesmo tendo ido para lá numa situação de escravidão. Moisés, você pode dizer, Moisés esse era santo, por isso que Deus o escolheu. Não, a vida de Moisés foi dividida em 3 etapas. Primeiro ele foi, o nome Moisés significa tirado das águas, né? Ele foi tirado das águas do rio Nilo pela empregada da filha de Faraó, devido àquela perseguição, você conhece a história, né? E foi criado pela filha de Faraó e ficou no palácio durante 40 anos. Quando ele vê um egípcio maltratando um judeu, ele não resiste, mata esse indivíduo e foge. E aí vem a segunda etapa da vida de Moisés, 40 anos vivendo no deserto. Aos 80 anos, Deus chama Moisés em cima do monte Horebe, e a sarça queima em volta dele, e uma voz diz, Moisés, volta lá no Egito, liberta o meu povo, porque o seu clamor chegou até os meus ouvidos. Sabe qual foi a desculpa de Moisés para Deus? Senhor, eu não sei falar. Ele tinha uma gagueira infernal. Ele dizia, eu não sei falar. Aí Deus fala a Moisés, Moisés, quem fez a boca? Quem fez a língua? Ou seja, isso não é problema para mim. O teu irmão, Arão, fala bem, ele vai com você. Olha que situação. E Deus usou Moisés, o maior legislador de todos os tempos. O Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, relatam aí as leis de Moisés. Enfim, o grande legislador Moisés, que conduziu mais de 1,5 milhão de pessoas através do deserto até chegar quase a Canaã, porque lamentavelmente ele não entrou, o povo entrou depois com Josué e Caleb, mas ele lamentavelmente não entrou. Pois bem, Raabe, essa você sabe, era uma prostituta, não é isto? Deus a salvou e usou como uma missionária. Então não importa o teu passado, o que aconteceu no passado, quem você foi ou deixou de ser. O importante é que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus por isso. Davi, o grande rei Davi, foi um assassino. Tramou contra um homem, matou o homem, o esposo da Betsabá, ou Batseba, como você queira, né? Ele, além de tomar a mulher de Urias, que era um dos seus soldados, ele fez uma falsa honra, o colocou na frente de uma batalha, tirou, ou seja, pegou de soldado para capitão, e aí ele sabia que Urias não ia sobreviver a isso, e foi o que aconteceu. Ele cometeu um assassinato, ele fez coisas horríveis. No entanto, quando ele se arrependeu, o Senhor Deus o usou. E Davi diz no Salmo 51, ele pede 2 coisas ao Senhor. Quando ele reconhece o seu pecado revelado pelo profeta Natã, ele diz assim, Senhor,
quero te pedir duas coisas. Como quem diz, faça o que o Senhor quiser nas demais, mas duas coisas eu te peço. Não retires de mim o teu Espírito Santo e nem a alegria da minha salvação. Pois bem, Deus o perdoou e usou Davi de forma soberana e maravilhosa, até porque a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. De repente você está aí, poxa, Deus me escolheu, mas eu fiz uma coisa errada, caí num pecado. Calma, João diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se porventura, ou seja, por um acidente de percurso, isso vier a acontecer, vocês têm um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E alguém já disse, e eu concordo com isso, esse advogado é filho do juiz, e esse advogado não perde nenhuma causa. Salomão, esse camarada foi um mulherengo, ele tinha 1000 mulheres, 700 oficiais e 300 concubinas, ou seja, meio extra-oficiais. E Deus lhe deu sabedoria e usou de forma soberana. Se o seu problema no passado era esse e o diabo te acusa hoje, lembre-se que você já foi comprado, lavado e remido no sangue de Jesus e o teu passado foi apagado e Deus usa você com certeza. Isaías, o profeta, tinha lábios impuros e ele diz que Deus tocou uma brasa viva em seus lábios e purificou. Se você era uma daquelas pessoas que falavam palavrões todas as horas, tinha lábios imundos, hoje, purificados, você pode glorificar a Deus, pode dar aleluia e glória a Deus e falar de Deus e de coisas boas. Jeremias, que nós lemos aqui, era muito jovem, talvez assim como você, meu jovem, mas mesmo assim, Deus o usou de forma soberana. Aliás, a própria Bíblia, Salomão diz isso, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Elias teve medo. De repente você está aí, poxa, Deus, eu sou um medroso, sabe? Um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. Elias também teve um problema desse, querido. Ele num dia orou e os profetas de Baal foram fulminados. Né? Aliás, Elias foi considerado o profeta do fogo. É isso mesmo. Ele destruiu os profetas de Baal, os profetas de Aserá, 850 no total. Ele era um homem tremendo. Né? Lembra daquele caso que vinha lá o capitão com 50 soldados e numa falsa, como posso lhe dizer, com hipocrisia dizia, Elias, homem de Deus, e ele diz, se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu e consuma você com os teus soldados, e isso aconteceu. Ou seja, era um homem tremendamente usado por Deus, mas no dia seguinte que ele destrói através do poder de Deus, da oração aos profetas de Baal, ele recebe um recado de Jezabel dizendo que vai matá-lo e ele foge e entra numa caverna e fica lá e deseja morrer. Deus entendeu Elias assim como entende você. Deus manda alimento para ele e diz o seguinte, ele come e entra na caverna novamente e Deus respeita isso. Mas a segunda vez que Deus manda o alimento de forma milagrosa, aí vinha uma mensagem dizendo assim, Elias, come, bebe e levanta-te, porque longa te é a jornada. E é o que eu digo a você nesta hora. E Jonas? O que dizer de Jonas? Jonas era um fujão. Deus mandou ele ir para um lugar, ele foi para outro. Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Só para te dar uma ideia mais ou menos como seria isso, seria como aqui, estando nós aqui em São Paulo, e Deus dissesse assim, vá para Santos, e nós fôssemos para Campinas, por exemplo. Tomávamos outro rumo. Ele era um fujão, entrou no navio errado, deu prejuízos naquele navio, porque as ondas se levantaram, o mar estava bravio e o navio estava quase indo a pique por causa dele. E ele vendo tudo aquilo, os homens jogaram tudo fora, toda a mercadoria, porque era um navio de comerciantes. E depois que jogaram tudo, aí ele olha e diz assim, olha, o problema sou eu, me peguem, olha que folga, me peguem e me joguem no mar. Ele poderia ele mesmo pular, né? Mas os homens, mesmo assim, com dó de Pedro, não queriam fazer, de Jonas, não queriam fazer isso, mas acabaram tendo que jogá-lo no mar. E Deus, a Bíblia diz que Deus mandou um grande peixe, que muitos dizem que é uma baleia, a Bíblia não diz exatamente, mas era um grande peixe que engoliu a Jonas e esse foi parar em Nínive como Deus havia ordenado. Ou seja, o que aprendemos aqui? Quando vamos para o rumo que Deus não nos manda, vamos dar só prejuízo. Entrou num local que Deus não permitiu, porque Ele queria você em outro local, só vai dar prejuízo naquele local. Tá aí, Jonas. Vamos para mais um? Pedro era emotivo, ao mesmo tempo temperamental.
negou a Cristo. Você conhece a história de Pedro. E mesmo assim Deus o usou de forma sobrenatural. Depois que o Espírito Santo veio sobre Pedro, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Então, querido, nos seus altos e baixos, Pedro até negou Jesus. De repente você poderá até ter feito isso, mas dê lugar ao Espírito Santo de Deus e Ele usará você de forma transformadora. Noemi era viúva e na sua época revolucionou a história, vamos dizer, da igreja daquele tempo. Vamos para Maria Madalena. Maria Madalena foi adúltera. Uma mulher de posses, é aquela que derramou o perfume sobre os pés de Jesus, chorava, enxugava com seus cabelos. Essa mulher, até hoje nós falamos sobre ela, citando o nome, porque quando a Bíblia cita o nome, é muito especial. Maria Madalena. De repente, minha irmã, o teu passado, o diabo tenta te acusar pelo que aconteceu no passado. Lembre-se, você hoje é uma nova criatura. Você já nasceu em Cristo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que para quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E ainda em Romanos, no capítulo 8, no famosíssimo capítulo 8, ele começa de forma brilhante, dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele diz por quê? Porque a lei do Espírito me livrou da lei do pecado e da morte. Marta, a irmã de Lázaro, era uma mulher que se preocupava demais. Enquanto Jesus estava na casa dela, Maria estava ali ao lado de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, e Marta estava lá correndo, preocupada, quem sabe até preparando um lanche para o Senhor, e ela até questiona com o Senhor e pede ajuda a ele, diz: Senhor, estou aqui atarefada e a minha irmã não me ajuda. E ele diz: olha, Maria escolheu a melhor parte. Marta, você anda preocupada com muitas coisas. De repente você é uma pessoa assim, muito preocupado com isso, com aquilo, e o tempo vai passando e você não ouve aquilo que Deus tem para você. Ouça, porque Deus quer usar você também. Zaqueu, o que dizer do pequeno Zaqueu? Pequeno mesmo na estatura, ele era uma pessoa, talvez fosse um anão, né? Ou estatura pequena, mediana, e ele talvez não era, porque a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Então ele subiu na árvore para que chamasse a atenção do Senhor Jesus, mas ele era um usurpador. Ele é de longe que vem essa coisa de cobrar mais do que o devido, de propinas e etc. Ele era um cobrador de impostos desonesto. Ele cobrava, ficava para si, cobrava mais do que o que deveria cobrar, enfim. E quando ele se arrependeu, o Senhor Jesus o usou e cita o seu nome na Bíblia Sagrada. Tomé duvidava de tudo. Talvez você seja assim: só acredito vendo, só no que pego, no que toco, no que ouço, no que vejo, né? Tomé era assim, e para esse o Senhor diz: Tomé, não sejas incrédulo, mas seja crente. E Deus usou o irmão Tomé também. Paulo, que dizer de Paulo? Paulo era religioso demais, o apóstolo São Paulo, né? Era religioso demais. Ele perseguia os cristãos por ordem de Roma, achando que estava fazendo um bom trabalho e zelando das coisas de Deus. Ele era um religioso até o dia que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, caiu, do que a Bíblia não diz se tinha um cavalo, mas a gente imagina que sim, ele teria caído do cavalo e ouviu uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, depois de um clarão que o derruba, ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele, interessante que ele pergunta, citando um nome, diz assim: quem és tu, Senhor? E a voz diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegue. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Nós encontramos isso registrado no livro de Atos, ou Atos da Igreja, né? E
Deus usou o apóstolo Paulo de forma tremenda, se tornou, ele que era Saulo de Tarso, passou a ser Paulo, o apóstolo dos gentios, e dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13, são as epístolas de Paulo, as cartas paulinas. Muito bem, Timóteo tinha uma úlcera, inclusive Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, não bebe água mais somente, mas também um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Ele tinha um problema estomacal que na realidade era uma úlcera. Naquele tempo, uma úlcera ainda era uma coisa bem difícil de ser curada, mas nem por isso ele deixou de fazer a obra de Deus. De repente você diz que não dá para fazer a obra de Deus, não consegue por causa da dor de cabeça, a enxaqueca, por causa de um mal-estar, enfim. Olha, eu já preguei várias vezes com dor de cabeça bastante grande, até com sintomas de febre, e quando eu subo no púlpito para pregar, esses sintomas desaparecem e a dor de cabeça também vai embora. Então, ter enfermidade também não é motivo para não se fazer a obra de Deus, haja vista que Timóteo fez isto. Lázaro, aí de repente você pode dizer assim, pastor, mas todos esses que o senhor falou, tá alguma desculpa da sua parte. Mas eu vou falar de um agora, que estava morto há 4 dias. Lázaro estava morto. Pois é, isto mesmo. Até suas irmãs não criam mais no milagre. Elas disseram, olha, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E o Senhor pergunta onde o puseram, e ela diz, não, Senhor, mexa mais com isso não. Sabe quando a gente quer tanto uma coisa, mas a gente já se rendeu, a gente já admitiu que não tem mais jeito? Elas disseram, olha, não mexe mais com isso não, já são 4 dias, já cheira mal. Jesus olha para Marta e diz assim, eu já te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E Jesus vai até aquele sepulcro. Quando chega ali, tenho certeza que havia uma grande multidão para ver o que ia acontecer. Ele faz uma oração de 10, 15 segundos, não mais do que isso. Ele diz, Pai, eu sei que sempre me ouves, mas eu oro por causa dessas pessoas, né? Para que elas saibam que tu me enviastes. E ele chama o defunto e o defunto ressuscita e sai vivo. Pois é. E aí ele dá uma ordem aos discípulos, dá uma ordem dizendo o seguinte, desatai-o e deixai-o ir, tirai as faixas e deixai-o ir. Uma outra hora nós vamos falar sobre isso, especialmente sobre cada uma dessas passagens, mas dessa de tirar as faixas. Isso é papel para a igreja, é o que eu estou fazendo com você agora, tirando suas faixas, para que você possa andar livremente, porque quem anda enfaixado cai muito fácil. Tá aí, portanto, meu amado. E agora? Ainda tem desculpas? Será que ainda dá para dar desculpas? Deus usou todos esses com seus defeitos. E agora, Ele conta com você. Ele conta contigo. Mesmo sabendo das tuas limitações, das tuas fraquezas e dos teus problemas. Deus conta com você. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos à luta, porque afinal de contas o Senhor disse, vão lá, preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E lembre-se, Jesus orou 12 horas para escolher 12 homens. E quem foram esses homens que ele escolheu? Ele não escolheu os reis da terra, ele não escolheu os eruditos, pseudo-inteligentes da época, não. Ele escolheu 12 homens que eu e você, possivelmente, não os escolheríamos. Quem eram eles? Ele escolheu pescadores, homens muito simples. Pedro, André, Tiago, João, um funcionário público que era Mateus ou Levi, que era judeu trabalhando para Roma. Ele escolheu homens muito simples, que talvez não soubessem escrever o seu próprio nome. Mas com esses 12 homens, ele revolucionou a história para todo sempre. Se fosse hoje, como é que se faz para se escolher homens assim, na nossa forma humana e boba de ser? Boba em relação à sabedoria de Deus. Nós escolhemos por currículos os melhores, os mais gabaritados, os mais estudados, aqueles que têm, enfim,
quesitos e pré-requisitos são exigidos para que alguém assuma uma função simples da terra. Jesus escolheu homens para grande função, a igreja, construir, ganhar almas e fazer a igreja na terra, homens muito simples. E ele conta também com você. Ele escolheu a mim, ele escolhe a você e ele conta conosco. Sinta-se honrado em fazer parte do grande reino de Deus. Que Deus abençoe a você e até a próxima, ou escolha aqui no nosso canal Ágape outras ministrações para você, tá certo? Deus te abençoe, até a próxima!